Fala galera! Sabia aquelas cenas de filmes com efeitos especiais que nos deixam boquiabertos de tão reais que parecem, fazendo com que não percebamos os limites entre a ficção e a realidade? Já estamos tão acostumados a assistir filmes assim que até nos esquecemos, ou não fazemos ideia como os criadores conseguem de fato filmar esses episódios tão perigosos e épicos. Mas agora chegou a hora de analisar mais a fundo os processos de filmagem. Bora começar! Massacre em Blaviken. Quem assistiu com certeza ainda está encantado com a primeira temporada de The Witcher, uma série que mostra o magnífico Henry Cavill como Geralt, em uma atmosfera pitoresca, que teve até uma música que virou meme. Então agora vamos recordar o final do primeiro episódio, que nada mais é do que a excitante parte em que o Lobo Branco acaba com os ladrões. Essa batalha super dinâmica, que durou literalmente 1 minuto, foi o suficiente para que a espada do Witcher não deixasse nenhum oponente vivo. Só que a questão é que não havia espada. E este é o único efeito especial usado pelos criadores na cena. Nos momentos em que o ator evita os ataques com a espada ou perfura impiedosamente seus oponentes, ele tem uma espada cortada pela metade nas mãos. A outra metade da arma foi concluída com a ajuda de computação gráfica. Isso foi necessário para que Henry Cavill pudesse realizar o máximo possível de golpes difíceis e perigosos, sem ferir os outros participantes da filmagem. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. O próprio ator foi quem interpretou a cena da batalha em Blaviken. A maior dificuldade era que todos tinham que se mover atuando como se Geralt tivesse uma espada de verdade nas mãos. Tom Cruise e o helicóptero. Tom Cruise com certeza merece o título de ator mais insano do planeta. Praticamente todo mundo sabe que ele sempre busca executar sozinho todos os truques, até mesmo os mais difíceis e perigosos. Se os corretores de seguros já se acostumaram com esse tipo de comportamento durante a carreira dele, então no set do filme Missão Impossível, efeito Fallout, eles definitivamente devem ter sofrido um novo colapso nervoso. Lembra da parte da batalha com helicópteros? A cena incluía uma curva de 360 graus sobre um penhasco atravessando um desfiladeiro estreito, mergulhando nas nuvens e retornando, ou seja, uma sequência inteira de riscos mortais. O filme foi rodado na Nova Zelândia, que foi o único país que permitiu que os cineastas fizessem essa loucura. Agora, imagine a reação do diretor quando Tom comentou: "Vou para o Airbus para aprender a pilotar helicópteros." E ele realmente fez isso. O ator levou 3 meses para se preparar, dedicando pelo menos 8 horas de treinamento todos os dias. Basta olhar para essas cenas novamente para ver o resultado. 13 helicópteros voando literalmente a 1 metro de distância em um desfiladeiro estreito. Qualquer mísero movimento errado poderia se transformar em uma tragédia. Mas Tom não apenas pilotou o helicóptero, como também controlou a câmera dentro da cabine. Esse cara é simplesmente maluco, e é por isso que o amamos tanto. Cães de Eu Sou a Lenda. Não dá pra negar que o filme Eu Sou a Lenda é repleto de cenas maravilhosas. Mas o momento do ataque dos cães infectados contra o personagem principal é um dos mais dramáticos e tensos do filme. Falando honestamente agora, o coração de todo mundo disparou na cena quando cães zumbis furiosos e nojentos surgiram nas ruas durante o anoitecer. Já quando uma dessas criaturas fica cara a cara com o personagem de Will Smith, rangendo os dentes e babando, é simplesmente impossível assistir a cena sem ficar nervoso, até porque o monstro estava prestes a despedaçá-lo. Agora, chegou a hora de conhecer as cenas por trás dos bastidores para descobrir como este episódio espetacular foi filmado e morrer de tanto rir. O processo de toda a criação dessa cena ficou mais do que engraçado. Enquanto Will Smith estava deitado no chão e fingindo estar em pânico, um figurante da produção vestindo um traje chroma key estava segurando a cabeça de um cachorro fantoche e curvado sobre ele. É nessas horas que vemos a grande habilidade de atuação de Will, porque segurar a risada nessas circunstâncias deve ser muito difícil. John Wick real. Quem aqui não gosta de uma história cheia de ação sobre um assassino aposentado, ainda mais sendo interpretado pelo incrível Keanu Reeves? Tiroteios, perseguições de carros, combate corpo a corpo, tudo isso tem em outros filmes de ação, mas é só em John Wick que o mundo do crime violento parece especialmente natural. Desvendar o segredo do sucesso deste filme é fácil, basta olhar para o processo de filmagem. O mínimo possível de efeitos gráficos e o máximo de cenas reais. Para fazer o filme se destacar da multidão, toda a equipe se entregava diariamente a 110%. Keanu, por
exemplo, passou 4 meses em treinamento contínuo para dominar diferentes técnicas de luta, praticando 5 dias por semana e 8 horas diárias. Além do judô e do jiu-jitsu, o ator aprendeu direção extrema e tiro com pistola e rifle. Reeves atuou de forma independente em todas as cenas complexas, que envolviam golpes, tiros, arremessos e ataques de faca. Bom, a gente sempre soube que ele era um gênio, né? Mas isso não foi suficiente para os diretores do filme. Eles queriam que o vilão principal, Viggo, também tivesse seu próprio estilo de luta individual. Para fazer isso, Michael Nyqvist, que o interpretou, teve que começar a treinar em sua terra natal muito antes do início das filmagens. Até Adrienne Pellick treinou mais de um mês de jiu-jitsu para fazer a luta entre Perkins e Wick parecer o mais convincente possível. Acho que todo mundo aqui deve concordar que o resultado de todos esses esforços valeu a pena. Efeitos gráficos em O Primeiro Vingador. Se o assunto é sobre efeitos especiais, então não dá pra deixar de comentar sobre os filmes da Marvel. Vamos recordar sobre um deles que, aliás, também é o 9º consecutivo no universo cinematográfico dos super-heróis. Do ponto de vista das cenas de ação, Capitão América 2, o Soldado Invernal, é simplesmente impecável. Segundo o cineasta Trent Opalock, foram feitas tentativas de trazer realismo nas cenas por meio do enquadramento clássico e iluminação naturalista, mas nós sabemos muito bem qual o segredinho disso tudo. Dá só uma olhada neste trabalho minucioso. Aqui, na realidade, os atores estão parados em uma pequena sala contra um fundo de tela verde. Já no filme, vemos um mundo inteiro trabalhado nos mínimos detalhes, e a cena com a queda do Helicarrier é uma verdadeira obra-prima. Várias camadas de efeitos gráficos complexos, incluindo fumaça, água, fogo e detritos, só para nos deixar boquiabertos por alguns segundos. Por incrível que pareça, o filme não acabou ganhando o Oscar de melhor efeitos visuais, mas mesmo assim não deixou de ser memorável. Perseguição em Resgate. Não há dúvidas de que a cena da perseguição de 12 minutos do filme de ação Resgate entrará para a história do cinema. Parece uma cena contínua, mas na verdade é montada a partir de 36 sessões cheias de truques de dublê extremamente difíceis. Essa ação de arrepiar foi obtida graças ao diretor Sam Hargrave, que já foi dublê no passado. Esse background permitiu que ele literalmente mergulhasse na cena de ação. Se o dublê de Chris Hemsworth salta do telhado ou cai da varanda, então Sam voa atrás dele com uma câmera nas mãos. Para obter cenas incríveis, Hargrave brincou com perigo. Para se ter noção, em um dos episódios ele foi amarrado ao capô de um carro em movimento para filmar o veículo do personagem principal por trás. Mas a poeira que levantou durante a gravação acabou causando um acidente, e as pernas do diretor atingiram em cheio o para-choque do outro carro. Alguns centímetros para o lado e o filme dificilmente teria sido rodado até o fim. Kingsman. A briga no restaurante em Kingsman, o Círculo Dourado, é quase tão expressiva quanto a famosa carnificina na igreja do primeiro filme. Parece que essa batalha acrobática foi filmada em uma tomada só, mas na verdade, esse pequeno episódio consiste em cerca de uma centena de fragmentos juntos. De acordo com o especialista em efeitos visuais Mark Breakspear, a maior parte do tempo e do esforço foi gasta em meticulosas substituições de rostos, já que quase toda a cena foi filmada com a participação de dublês. Tente só imaginar, levou meses para montar uma luta que demorou 1 minuto na tela. Efeitos especiais dos anos 2000. Até aí, beleza, dirão céticos. Qualquer um poderia fazer isso com a tecnologia moderna disponível hoje. Queremos ver mostrar um exemplo de efeitos gráficos excepcionais do início do século. Então chegou a hora de falar do roteirista Sam Raimi, já que alguns telespectadores se esqueceram dos milagres que ele fez no início dos anos 2000. Os fãs da lendária trilogia de filmes provavelmente já adivinharam de qual obra cinematográfica se trata. O Homem-Aranha de 2002, 2004 e 2007, que simplesmente deixaram o público daquela época de boca aberta. Esta cena aqui, por exemplo, mostra a aparição épica do Dr. Octopus na segunda parte do filme. Ah, mas há pequenas falhas se olhar bem de perto, dirão os críticos novamente. Acontece que essas cenas foram montadas há 16 anos. Não é à toa que o filme ganhou o Oscar de melhor efeitos visuais. O Homem-Aranha 3 também foi indicado para o Saturn Award na categoria de melhores efeitos especiais e ganhador do prêmio BAFTA na categoria de melhores efeitos visuais. Homem-Aranha computadorizado. Let's roll camera! E sabe quais mudanças até agora ocorreram nos filmes sobre o super-herói que solta teia? Infinitas. Por exemplo, o último filme Homem-Aranha Longe de Casa, os efeitos visuais para esse filme foram criados por vários estúdios, em particular Framestore, Sony Pictures, Madworks e Scanline VFX, entre outros. O Method Studios, por exemplo, adicionou um protagonista à cena dos barcos em Veneza. Scanline criou os elementais de outra dimensão e os artistas da Sony recriaram o modelo 3D da Tower Bridge. Essa enorme equipe de especialistas
roteiristas empolgou-se tanto que literalmente todo o filme é um amontoado de computação gráfica. Até mesmo este veículo foi modelado. Aparentemente, isso tudo foi feito para testar os limites dos efeitos visuais e expandi-los. Hoje em dia é praticamente impossível imaginar um filme totalmente livre de computação gráfica. Então, só nos resta imaginar como será o cinema no futuro.